bem-vindos. Vamos fazer a nossa análise aí de domingo dos índices, tá? SP500, dólar e Ibovespa. Vamos ver se realmente a gente vai ter um potencial de montar um pivô de alta depois desse movimento corretivo, tá? Onde a gente cravou aí praticamente todos os fundos, tanto do SP500 quanto o Ibovespa e o dólar, no caso o topo, né? Vamos ver o que a gente pode esperar para essa semana, que pode ser uma semana decisiva para os rumos aí do mercado, beleza? Vamos começar aqui com o SP500, tá? Aqui a gente já consegue ver justamente esse movimento corretivo que a gente já tinha analisado aí, já fazia um tempo, tá? Que a gente estava com essa análise depois de um grande movimento em ABC, tá? Que atingiu o nosso alvo. A partir daqui a gente já estava aguardando alguma espécie de correção e exatamente aconteceu, tá? A gente fez esse movimento corretivo e a partir de agora a gente tem aí movimento corretivo, teste dessa reta aqui, teste dessa região aqui muito importante, que é o topo mais importante, tá? Esse aqui não considerado um topo, porque foi um falso rompimento de toda essa zona aqui, tá? Então o verdadeiro topo dessa região tá aqui. E a gente viu que a gente quase testou ela, não chegou a bater, tá? Mas nosso alvo, que era 4.200 pontos, bateu aí cravadinho. E a partir daqui a gente já teve um bom sinal de recuperação do mercado, onde a gente teve um bom movimento impulsivo para cima aí de 4,5% mais ou menos, tá? E agora o mercado está tentando corrigir justamente para tentar formar o pivô de alta, tá? Isso aqui vai ser o movimento decisivo aí do mercado, porque aqui a gente não poderia falhar, tá? Se a gente perdesse esse fundo aqui, ficaria bem complicado imaginar alguma sequência de alta. Inclusive, a gente poderia já iniciar um movimento corretivo de longo prazo. Mas, por enquanto, o mercado indica aí que a gente realmente pode ter algum movimento corretivo maior, tá? Lembrando que a gente testou essa região aqui, ó, de fundo. Então, justamente a partir dela que iniciou esse movimento corretivo. Então agora vamos ficar atento aonde vai essa queda. Se a gente vai só testar aqui os 4.250 pontos para tentar montar o pivô, ou a gente vai falhar e aí iniciamos um ciclo de correção de mais longo prazo, tá? Porque a gente vai ter perdido essa reta, vamos perder essa zona toda aqui de suporte muito importante, tá? E aí o cenário já fica bem mais complicado, tá? Mas por enquanto ainda segue uma tendência de montar um pivô de alta nessa região, tá? Passando agora para o dólar. O dólar a gente também acertou aí o o preço, assim, ó, praticamente cravado. Era, nosso alvo estava em 5,20, fomos até 5,21, tá? Justamente porque a gente tinha essa formação aqui, tá? A gente tinha um fundo que foi rompido falso aqui, jogou para cima, acumulação, rompeu a acumulação. Se a gente der um zoom aqui, a gente vê também que ele testou aqui essa acumulação depois e deu porrada para cima, tá cumprindo o nosso alvo de 5,20, tá? A partir daqui a gente iniciou um movimento corretivo que foi até mais forte do que eu imaginava, que foi muito rápido, né? A gente teve uma queda aí de quase 3% em 3 dias, então isso é uma queda muito forte para o dólar no período tão curto. E agora a gente tem que ficar ligado justamente nesse pullback, onde o 5,15 aqui vai ser uma resistência bem forte, e a partir daqui a gente pode ter um segundo movimento de baixa, tá? Lembrando que esse retângulo vermelho aqui dos R$ 5 é uma zona decisiva importante, tá? Se a gente testar essa região aqui e não tiver força para dar sequência vendedora, a gente pode iniciar um grande ciclo de recuperação do dólar aí de longo prazo, tá? Em compensação, caso a gente volte para dentro dessa região abaixo dos 5, a gente tem grandes chances de iniciar um movimento corretivo de mais longo prazo, e aí a gente pode ver o dólar lá realmente por volta dos 4,50, 4,40, tá? Mas por enquanto a gente segue aguardando a decisão nessa zona aqui, onde o que tudo indica a gente vai ter alguma espécie de correção e teste dessa zona aqui dos R$ 5,
tá? Então o mais provável é que a gente veja essa semana o teste no 5,15 e até mesmo na própria semana já ver o teste dos R$ 5. E rompendo, perdendo R$ 5, bom sinal que a bolsa deve continuar subindo. Em compensação, se a gente testar o 5,15 aqui e continuar subindo e romper esse 5,20, aí a gente já pode iniciar um grande ciclo também de correção de mais longo prazo no dólar, tá? Então essa semana ainda é uma semana de indefinição, vai depender muito aí dessa zona que a gente está preso aqui, de 5 a 5,20, que vai definir a tendência do dólar para longo prazo, ou abaixo ou acima, beleza? Passando agora então, por último, mas não menos importante, o Ibovespa, tá? Ibovespa tá dando aí sinais também muito parecidos com o SP500, tá? Aqui a gente até tem uma indicação um pouquinho mais interessante, então a gente já vai dar uma olhada, mas antes de tudo, como sempre, não esqueça de se inscrever, hein? Dá um joinha para fortalecer o canal, tá? Agora, agenda já de análise já programada para toda semana, tá? Tá na aba comunidade, aí vocês vão encontrar agenda com datas definidas aí para todas as análises, tá? Temos também agora a área de membros, seja membro do canal, clica aí seja membro a partir de R$ 20. Vocês já podem ser membros do canal, já tem conteúdo, acesso a conteúdo exclusivo, lives extras e bastante coisa, tá? Dá uma olhada no vídeo aí que tem a explicação aí dos dois tipos de membros. Vai ficar no link aí também na descrição o guia aí que montei com essas estratégias que eu uso para operar, tá? Por um preço bem baratinho. Os últimos 2 meses nesse preço, depois vai subir, tá? Pagamento único e ganha acesso ao grupo exclusivo aí do Telegram, tá? Link também na descrição. Então, no Ibovespa, a gente teve um cenário bem interessante, onde a gente tem uma provável formação de topo, a gente tem que ficar muito atento aqui, tá? A gente teve essa acumulação, falso rompimento de topo, falso rompimento de fundo, outra acumulação, falso rompimento de topo, rompimento de fundo e agora a gente veio testar essa região aqui de novo, tá? Então aqui a gente chegou a romper até esse topo aqui, tá? Agora a gente iniciou um movimento corretivo que já era um pouco esperado, né? Afinal a gente teve uma alta de praticamente 5% aí, praticamente em linha reta. Então, seria de se esperar algo parecido com isso. Então, essa semana a gente deve ver alguma espécie de recuo para essa região dos 114 mil pontos. E aqui a gente vai definir justamente se a gente vai ter força para continuar subindo. Então, essa semana é uma semana importantíssima para a Bolsa. Tá? Esperamos que a gente tenha uma definição dessa região já nessa semana, onde a gente pode justamente montar o nosso pivô para vir testar aqui os 118 mil pontos. Inclusive, a gente pode acabar testando também os 120 e quem sabe até o topo histórico, tá? Perdão, o topo do 123 aqui, né? O topo histórico, tá? Então, ficar bem atento essa semana, que pode ser já uma boa definição do longo prazo para a bolsa, tá? Perdendo aqui os 111 mil pontos, aí o cenário já fica um pouquinho mais complicado, tá? Embora a gente esteja numa região de resistência aqui nessa zona do 110, não seria saudável, pensando no longo prazo, a gente perder os 110 mil pontos. Mas vamos ficar atento essa semana, que o provável cenário aí é que a gente faça um movimento corretivo, e se a gente conseguir montar uma estrutura de alta nessa correção, vai ficar bem interessante pra gente. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação, vocês já sabem, deixando nos comentários. Assim que possível, eu envio pro canal, beleza? Valeu!